A paz do Senhor, estamos aqui mais uma semana, né? Desejando a você tenha uma semana abençoada, a começar de hoje, né? E hoje nós vamos voltar a falar de um assunto assim bem delicado, né? Vamos falar de perdão? Então, nós vamos abordar um assunto assim, muito batido, né? São incontáveis as mensagens que eu já ouvi, que você também deve ter ouvido, a respeito do perdão, né? Mas esse assunto continua sendo um tabu entre os cristãos. Como é difícil que as pessoas, fazer as pessoas entenderem, né, a questão do perdão. Quando nós tratamos do assunto do perdão, sempre ficam algumas arestas, algumas dúvidas, né? Então, primeiro nós precisamos saber que há uma diferença muito grande entre amar e gostar. Via de regra, nós misturamos essas duas coisas. Ou nós achamos que se nós gostamos de alguém, nós amamos aquela pessoa. São duas coisas diferentes, né? E vamos ver o que Jesus ensinou a respeito disso? Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28, é o nosso texto. E lá, Jesus diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. Palavras de Jesus. Um determinante para toda a sua vida é como você lida com isso, como você lida com o perdão. O perdão de Deus, para você em primeiro lugar, né? Nós precisamos crer que nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. E depois, o seu perdão para as outras pessoas. Mas alguns podem dizer que falar sobre perdão é fácil, realmente, né? É fácil, mas na prática, nós ouvimos muitas frases como esta, né? Eu não levo desaforo para casa, né? Ela não podia ter feito isso comigo, né? Ele lá e eu aqui, né? Eu cá e ele lá. Ouvimos muitas frases parecidas com essas. Mas a pergunta é, por que temos que perdoar? Porque é isso que Jesus diz. A resposta mais direta, mais simples, foi Jesus quem disse que temos que perdoar. Veja, mesmo a mesma referência bíblica. Jesus diz, digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Amar amigo é muito fácil, né? Mas Jesus disse para que nós amemos nossos inimigos. Façam bem aos que odeiam vocês. Você já pensou sobre isso? Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Amaldiçoar alguém é falar mal da pessoa, né? E Jesus está dizendo que nós devemos abençoar aqueles que falam mal de nós. Aqueles que nos denigrem, aqueles que levantam falso testemunho contra nós, aqueles que dizem que nós não prestamos, que nós... né, uma série de coisas, aqueles que nos amaldiçoam. E mais, orem pelos que maltratam vocês. Já parou para pensar naquela pessoa que te maltrata? E Jesus disse para você orar por ela. Não é orar e falar assim, pesa a mão, Jesus, queima, não é isso. É abençoar aquela pessoa, né? Por que Deus pede uma coisa tão difícil? Muita gente até ora por aqueles que os perseguem, né? Mas ele ora pedindo a Deus que fale ao coração do fulano, né? Mostra para ele que ele não pode fazer isso. Não, não é isso que Jesus está falando.
é para a gente abençoar a vida dele. Senhor, abençoe o fulano, né? Dê a ele saúde, paz, alegria, né? A presença do Espírito Santo. Se é uma pessoa incrédula, Senhor, revela-te a ele, né? Conceda a ele também a salvação que o Senhor concedeu a mim. Mas por que Jesus pede uma coisa assim? Tão difícil. A pessoa errou comigo. Eu ainda tenho que perdoar. São estas as palavras, as frases que nós ouvimos, né? Parece até que ela está sendo premiada pelo seu erro. Não é verdade? E por que eu tenho que perdoar se a pessoa não está nem aí para o meu perdão? Né? Eu não quero nem saber, nem toma conhecimento. Se ela estivesse mesmo arrependida, diz alguém, né? Viria me procurar. A gente sabe que não é uma verdade. Se a pessoa está arrependida, dificilmente, se ela não entender isso aqui, ela não vai te procurar. E Jesus não disse para você perdoar aqueles que se arrependeram. Ele disse que é para perdoar aqueles que te perseguem, né? Que te maltratam, aqueles que te amaldiçoam. Por que então Deus manda perdoar? Mais ainda, como perdoar? Ou, vamos entender isso? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, há um episódio, né, que a Bíblia diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Engraçado, né? Interessante isso aqui. Vamos compreender esse texto. Na cultura judaica, a pessoa ofendida era obrigada a perdoar o ofensor até 3 vezes. Ou seja, eu pisava no seu calo e você era obrigado a me perdoar. Só que você me perdoou e eu fui lá e pisei novamente. E você teria, segundo a cultura judaica, de perdoar mais uma vez. Eu ia perdoar a 3ª vez. Também você me perdoaria. Mas aí eu ia fazer outra coisa contra você a 4ª vez. Não havia então mais a obrigação de que você me perdoasse. Né? A partir da 3ª vez, não havia mais obrigação de perdoar. Essa era a cultura judaica daquele tempo. Jesus, ao falar aquilo para Pedro, até 70 vezes 7, ele estava avalizando essa cultura. Porque pouco antes ele estava ensinando como se deve tratar quem pecou contra nós, em Mateus 18, de 15 a 17. Ele diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular, você e ele. Né? Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Que bom, né? Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Já não é mais assim, né? Já é um pouco mais de litígio, né? Um pouco mais litigioso, mas tudo bem. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, tá vendo? 3ª vez. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, ou seja, esgotou-se, né? Você perdoou a 1ª, 2ª, 3ª. Primeiro você tentou consertar com ele a 1ª vez, ele não quis, você levou uns dois irmãos lá, 1 ou 2 irmãos, para servir de testemunha, ele também se recusou, né?
E aí você expôs o assunto à igreja. Hoje, de um modo geral, leva-se esse assunto a conhecimento da liderança da igreja, ou seja, do pastor ou dos pastores. E se essa pessoa se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Acabou aqui, né, a obrigatoriedade do perdão, acabou a obrigação de se perdoar. Então parece que Jesus estava balizando essa cultura. Então Pedro, imagino eu, né, que querendo, eu creio, que querendo ganhar um elogio de Jesus, como lá em Cesareia de Filipe, né, quando Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? E como todo mundo se calou, Pedro se levantou, recebeu aquela revelação maravilhosa que veio de Deus e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogiou ali. Né? Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, ou seja, não foram homens que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. E logo depois entrega simbolicamente a Pedro a chave, né? A chave dos céus. Voltando a Mateus 18, né? Lá está, Pedro fala para Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A resposta de Jesus, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Você já deve ter ouvido também muitas mensagens a respeito desse 70 vezes 7, né? Mas o 7, lá na Bíblia, para o judeu, é o número da perfeição. É o número de Deus. Né? Ao 7º dia, Deus descansou da sua criação. O costume era 3 vezes, mas Pedro sugeriu 7. Talvez querendo ali ganhar um elogio de Jesus. Pedro, foi Deus que te revelou isso, Pedro. É isso mesmo. 3 é pouco, até sempre, todas as vezes, né? 70 vezes 7. O que é isso, dizer isso, então? 70 vezes 7 era uma expressão idiomática na língua dos judeus desse tempo. Né? No Brasil, os números também têm significado. Eu creio que no mundo todo. Né? Uma pessoa bem relacionada, que tem muitos amigos ou trabalha bem, é uma pessoa nota 10. Não é isso? Ela é 10. Mas, por outro lado, se a pessoa é indecisa, se ela não resolve nada, né? Se ela é uma pessoa assim que se anula, dizemos que ela é um 0 à esquerda. Quem é supersticioso diz que o número 13 é o número do azar, não é mesmo? No Oriente Médio, os números também têm significado. O número 4, por exemplo, tem a ver com universalidade. Por isso, a Bíblia fala dos 4 cantos da terra, se referindo aí aos pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Né? A Bíblia também fala dos 4 ventos do céu. Né? Se tem esse sentido de universalidade, está falando de universo. Ezequiel 37 diz, então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, está vendo? Essa visão de Ezequiel, ele estava num local, lá em Israel. Então, vem dos 4 ventos, dos 4 pontos cardeais, do norte, do sul, do leste e do oeste, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
Em Zacarias 6,5, né, está escrito, o anjo respondeu, são os 4 ventos. Quando Zacarias pergunta quem são aqueles, o anjo responde, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. Lá em Apocalipse também vai fazer menção a esses 4 ventos, né, que também se referindo não somente aos pontos cardeais, mas se referindo aos céus, se referindo ao universo. O número 3 está ligado à divindade, né? Assim, a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Quando a Bíblia quer dizer que Deus é santíssimo, né? Que ele é o santo dos santos. Então, ele é santo, santo, santo. É um superlativo na língua hebraica. Em Isaías 6,3, nós lemos, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4,8, nós lemos também, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O número 12 tem a ver com o povo de Deus. 12 apóstolos, não são 12? São 12 tribos de Israel, e são 12 filhos de Jacó, que são os 12 patriarcas que vão formar as tribos de Israel. Né? Então, gente, por hoje nós vamos parar aqui, né, para não ficar assim muito grande, muito cansativo. Nós vamos continuar com esse estudo na quarta-feira e dar uma conclusão a ele, e vai ser uma bênção, eu creio nisso. Você vai gostar. Então não perca, na próxima quarta nós continuaremos falando do perdão, se o Senhor permitir. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.